Como vão, meus amigos? Tudo bom? Quanto tempo? Tudo certo? Um vídeo não muito longo para demonstrar esse 1980, que é um ícone, né? Um monster, mas ele é bem interessante a manutenção frente à riqueza de detalhes no manual de serviço e principalmente o poder que ele tem, né? O tamanho, a potência, a assinatura sonora, palco sonoro, dentre outras questões. O nível de distorção baixíssimo, então tem um monte de detalhe interessante nesse equipamento. E ele foi adquirido com o problema crônico dos 1980, que é um problema recorrente, crônico na verdade. Numa etapa da fonte ele não tem alimentação, né? Então, sem essa alimentação, ele não indicava essas luzes aqui de cima e não funcionava essa indicação também. Mas isso é simplesmente uma falta, né? Uma deficiência de uma etapa e essa deficiência causar esse problema. Então, eu já estou ciente do que acontece, eu já fui direto ao problema e consegui resolver rapidamente esse problema. Só que a pessoa que mexeu antes nele, eu poderia ter trocado 4 componentes e eu ia resolver o problema. Mas para sanar esse defeito, desta pessoa não ter o conhecimento específico nesse equipamento e ele fazer uma série de acertos e erros e achar que dava para fazer com não só com componentes nacionais, mas com o desconhecimento da solução, ele queimou muita coisa. Muita. E aí ele queimou alguns reguladores, ele queimou alguns componentes, outros tantos entraram em curto. Queimaram os 2 canais por completo, tá? E eu acredito que tudo é consequência da intervenção mal feita na fonte, sabe? Ele chegou... Bom, aí eu botei para funcionar, eu consegui deixar ele funcional, a função do problema inicial de não fornecer a tensão de alimentação de um dos blocos, né? Um dos reios positivo e negativo. E com isso ele voltou a funcionar, mas aí voltou com uma série de problemas, né? Um canal entrando em proteção, o outro canal, o circuito de proteção não atuava, eu consegui resolver o problema da parte de proteção. E aí eu cheguei no circuito da placa de potência, reinstalei os transistores corretos, né, de potência, e aí comecei a varrer o que estava acontecendo. Esse equipamento ele também tem um problema bem interessante de solda fria, tá? Então não é porque é um monster que ele não precisa manutenção, pessoal, tá? E não novidade para muita gente, o 1980 e Pioneer, Kenwood, dentre tantos outros fabricantes, Sansui, né? Eles têm um problema crônico dos transistores com o tempo começar a fazer os poc, 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 né? Ou simplesmente apresentar falha, né? Então, a manutençãozinha desse cara aqui, ó, me custou isso aqui de peça, ó. Fora o tempo, né? Então, quando alguém te diz assim, ó, não, é só uma pecinha que deu problema. Pode ser só a pecinha com problema. Mas a tentativa de corrigir sem o conhecimento necessário me causou isso aqui de peças, ó. Eu confesso que uma parte desses aqui, desses transistores, eu já troquei preventivo porque é os problemáticos, os que dão chiado. E os capacitores com ESR alterado, nem se fala. E essa função aqui dos transistores é uma pena, né? São transistores caros, mas para resolver tem que ser trocado, não tem saída, né? E aí, claro, né? Os diodos, né? Diodos se coloca diodos novos, entendeu? Então, são detalhes que fazem a diferença e conseguem se chegar no resultado que a gente precisa. Ele não tinha, depois de tudo isso, ele estava sem ainda o FM, né? E o front-end desse equipamento ele é muito interessante, que quando toca aqui, ó, ele acende o fine tune, né? E para chegar até o nível de excelência, né, nessa alinhamento do front-end, do próprio bloco de FM, eu troquei todos os capacitores, eu troquei os transistores aqui. Alguns foram substituídos, né? Todos eletrolíticos. E esse aqui é uma consideração que o próprio manual comenta, né? Que quando você faz esse chaveamento aqui com o fio,
ele trabalha do modo de um receiver normal, entendeu? Para poder fazer o alinhamento do bloco. Então, ele tem aqui os ajustes do VCO com 76 kHz, ele tem uma onda quadrada que é do circuito APC, né? Ele também estava com... Ele não estava gerando esse 100 kHz, ele não estava gerando os 76 certamente, aí eu troquei o transistor que faz essa etapa. Estéreo não estava fazendo a multiplexação, a luz piloto não estava acendendo, o quartz lock não estava travando quando eu vim aqui, ó. Porque o que acontece, né? Se toca nele, né? Para fazer o alinhamento aqui, ó. Então eu fiz o alinhamento, ó, ele vai acender o fine tune e aí eu posso soltar que ele está alinhado, né? Mas até chegar nesse alinhamento aqui, ó, tanto do ponteiro, do ponto morto, ficar certo aqui no meio, o ajuste de 66 dB a 4,8 de indicação na escala. Então é uma série de... Claro, aqui é um transmissor de FM, tá? Aqui não conta. Mas até chegar nesse ponto é um tempinho, sabe, pessoal? Então quando alguém comentar para vocês é só uma pecinha com defeito, pode causar isso aqui, ó. E para deixar ele funcionando legal, a gente tá em, sei lá, 40, 50 horas de intervenção aqui. Um bloco de FM com um tempo, isso aí todos acontecem, então. Eles começam a fazer como se fosse uma sujeira no meio das aletas. Aí tem também que fazer a limpeza com a lâmpada em série, fazer a lavagem nesse bloco. Não pode usar limpa-contato, não pode usar nenhum lubrificante, senão causa problema. Porque o circuito APC também tem uma referência que se usa aqui, tem o ajuste das bobinas, o clock, o Schmitt Trigger, ele tem 2 etapas de Schmitt Trigger aqui. Então é isso, cara. Não é tudo tão fácil, entendeu? É isso aí, pessoal. Tá aí o 1980. Em breve eu vou fazer ele tem algumas marcas nos knobs aqui, mas isso aqui não tem o que fazer, tem que ou refazer os knobs ou fazer algum tipo de trabalho. Então é isso, não tem barbada, sabe? Não tem... É só comprar e vamos arrumar. Não é isso. E outra coisa, cuidem para quem vocês mandam, entendeu? Daqui a pouco espera um pouco mais, ou conversa com quem sabe, ou pede uma orientação pro técnico de confiança. Se ele não sabe o que ele está fazendo, pede para ele conversar com quem sabe, entendeu? E tem muita gente aí no mercado que sabe trabalhar com excelência. Tem muitas referências aí de bons técnicos, obviamente cada vez está mais difícil, porque os que são bons já estão com bastante demanda. E o meu apelo é esse, abram o olho na hora de comprar, quando o vendedor dizer, não, é só uma pecinha que pode estar com problema, tá? Essa só pecinha aqui, essas horas, tem um custo bem expressivo para chegar nesse resultado aqui que vocês estão vendo. Além disso, tem uma série de trabalhos que ainda tem que ser feito. Então, esse receiver, mesmo prezando e cuidando para não mexer na assinatura sonora dele, tem uma série de transistores desses problemáticos durante a etapa de pré-amplificação, controle tonal, equalização ou própria amplificação, né? Então tem que analisar essa malha total, fazer essa alteração desses transistores, como por exemplo os 2SC1313, 1413, 2SA762, e os diodos 1S2471, 1S555, então isso aí tudo tem que arrancar, não tem que ter pensamento, né? Só que isso custa tempo e grana, pessoal. Então é isso aí. Esse é o vídeo do dia, mostrando para vocês aí um pouquinho do 1980. E daqui uns dias eu vou fazer um vídeo dessa linha do tempo do trabalho aí para vocês conseguir entender um pouco mais na prática como é que é essa função toda. Tá bom, meus caros? Um baita abraço, sempre é legal compartilhar um pouquinho com vocês. Tudo de bom.